Olá, queridos. Olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma notícia que eu li que me chamou muito a atenção e que eu gostaria que nós refletíssemos juntos sobre isso. Eu li o seguinte: ontem, um rapaz, eu não me recordo da cidade, ele foi espancado quase que até a morte por 3 homens, porque ele estava numa moto e alguém gritou: "Pega ladrão". E esses 3 consideraram que esse era o ladrão e o espancaram, inclusive batendo em sua cabeça. Resultado da história: o cara não era ladrão, ele não tinha roubado ninguém, a moto que ele estava também não era roubada. Ou seja, as pessoas escutam, tomam decisões e querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso é o que dá em acreditar em mentiras. Quando nós acreditamos em mentiras, nós não raciocinamos. E se não raciocinamos, nós agimos única e exclusivamente por instinto. Nesse planeta onde nós vivemos, os únicos seres vivos que têm a capacidade de raciocinar são os seres humanos. Se Deus nos proveu da capacidade de raciocinar, raciocinemos, pensemos, usemos a massa cinzenta que está dentro dessa nossa caixa craniana para pensar, para raciocinar. Quando nos chega uma notícia, seja ela qual for, nós temos que passar pelo crivo da razão. Nós temos que analisar: essa notícia me serve? Analisar quem é o agente da notícia e, mais do que isso, essa notícia tem alguma importância para mim? Então nós temos que passar pelo crivo da razão. No caso desse rapaz, mesmo na hipótese dele ser um ladrão, não dava o direito de 3 pessoas o espancarem até a morte. Existem os agentes de segurança, ou seja, a polícia. A polícia tem que ser acionada e a polícia prende. E ele é levado a julgamento. E aí ele vai ser condenado segundo aquilo que o juiz achar. Não cabe a nenhum de nós tomar decisões baseadas única e exclusivamente no nosso instinto. Acreditar em mentiras nos leva a acreditar em coisas que podem fazer com que nós sejamos cúmplices de crime. Eu lembro que na Segunda Guerra Mundial, na cidade de Treblinka, existia um campo de concentração com grandes galpões, onde as pessoas eram sufocadas até a morte com gás venenoso e depois eram incinerados, seus corpos eram incinerados em grandes fornos crematórios. E em volta desses galpões havia uma cidade, e as pessoas foram instruídas a acreditar que ali eram fábricas, que se fabricavam ali armas, e as pessoas acreditavam piamente naquilo. Quando acabou a Segunda Guerra, que os aliados venceram, os aliados disseram: lá é um campo de concentração, lá foi onde os judeus foram mortos por sufocamento e depois seus corpos foram queimados. E as pessoas não queriam acreditar. Sabe como que elas acreditaram? Porque os soldados os levaram até lá e viram ainda aquela pilha de corpos que ainda não haviam sido incinerados e deram uma pá para cada um para que eles ajudassem a enterrar. Aí sim, eles acreditaram. Por que eles acreditaram? Porque eles viram. Mas todas as evidências mostravam que lá não eram fábricas, que lá, na verdade, era um campo de horrores. E as pessoas morriam só por serem judeus. Mas foi disseminada uma mentira dizendo que os judeus eram culpados por tudo que acontecia de ruim na Alemanha. E as pessoas queriam acreditar porque queriam ter um bode expiatório. Da mesma forma que esses 3 rapazes quiseram acreditar que aquele rapaz que estava na moto era um bandido e, portanto, eles tinham o direito de fazer o que bem entendessem. Por que eles acreditaram? Porque eles queriam que assim o fosse. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Usemos a nossa inteligência e o nosso raciocínio a nosso favor. Pensemos, não deixemos que as informações que nos chegam sejam verdadeiras se elas não forem. Nós temos que raciocinar. Nós não podemos ser cúmplices de mentira, porque uma mentira infelicita muitas pessoas. Uma mentira pode levar à morte de pessoas inocentes. Uma mentira
pode levar à falência de pessoas, pode destruir famílias, pode destruir um país. Então não acreditemos em mentiras. Não esqueçamos jamais, por acreditar em mentiras, as pessoas gritaram Barrabás ao invés de Jesus. É isso que nós queremos para a nossa vida? Certamente que não. Então, se não queremos, usemos a nossa massa cinzenta e ponhamos o nosso pensamento a nosso favor. Analisemos, vejamos de quem provém as informações. Não é porque alguém grita ladrão que eu tenho que acreditar. E não é porque alguém diz que é honesto que eu também não tenho que acreditar. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.